Aqui é mais um vídeo do Projeto Saúde Humanizada. Sou o Dr. João Fanucci, médico pediatra há 40 anos aqui no sul de Minas. E os pais têm me pedido fórmulas de como ser um bom pai nas consultas do consultório. E isso é muito difícil. Então eu resolvi fazer uma análise da literatura nacional, dos trabalhos publicados, dos compêndios da Sociedade Brasileira de Pediatria, para passar algumas dicas para os pais. Aproveitando essa semana, que é a semana do Dia dos Pais, eu vou dar algumas dicas para os pais. Céticos dizem que é impossível um pai perfeito, afinal, paternidade é um negócio muito complicado e realmente a perfeição não existe. Não existe a perfeição, uma fórmula correta, um formato que faça você ser um pai perfeito. Mas tentar ser melhor todos os dias certamente é um dos segredos para ser um bom pai. Não existem fórmulas prontas para ser um bom pai, mas existem pontos importantes para melhorarmos. Autoestima é o primeiro ponto. Ensine os seus filhos a ter autoestima. Essa talvez é a dica número 1. Não existe nada mais importante. E como fazemos isso? Existem 1000 maneiras, mas no geral é mostrando e não falando que você dá valor aos seus filhos. Converse, escute, reconheça as suas vitórias, ensine-os a conseguir as coisas. Elogie-os e encoraje-os. Então, quando tiver uma situação que merece um elogio, não tenha vergonha de elogiar o seu filho. Elogie. É importante ele se sentir reforçado nos pontos positivos. E encorajar quando aquilo não deu certo. Se o seu filho está tentando uma situação que não está dando certo, ao invés de você desestimulá-lo, encoraje a encarar as dificuldades e enfrentá-las para vencê-las. Escute e converse. E o pai deve participar, não só a mãe, das atividades da escola, das reuniões da escola, da ida ao médico. É importante quando o pai pode ir, quando o pai consegue o tempinho, tentar agendar para poder estar presente nas consultas médicas também. A gente percebe que no consultório 70% dos pais não aparecem nas consultas médicas, apenas as mães. E é importante a presença do pai também para participar daquele momento da criança. Proteção é o segundo ponto importante. Proteja seus filhos. Essa é uma das principais tarefas do pai, realizada de diferentes maneiras. Certifique-se que sua casa é segura, que não ocorra riscos de acidente. Ensine seus filhos hábitos que promovam a segurança deles. Use o cinto e a cadeirinha no carro. Atravesse a rua de mãos dadas com eles. Isso é importantíssimo para mostrar que ele tem ao lado dele um pai que lhe oferece segurança. Birra é um tema que sempre surge no consultório. Então, a criança, quando faz a birra, você deve ignorar a birra. Não deve valorizar a birra. Então, se ela está fazendo uma birra muito grande na sala, você vai para a cozinha, fecha a porta, deixa ela fazendo birra. Quando a criança faz birra, ela quer plateia, ela quer que dê atenção para ela. Naquele momento, você não deve dar atenção e nem reforçar. Se você vai dar alguma coisa para a criança e você acha que não pode dar, fale não e mantenha o não. Não fale não e depois de uma birra você faça aquilo que ela quer. Quando você faz isso, você reforça a birra da criança. A próxima vez ela sabe que se ela quiser alguma coisa e você não der, ela provavelmente vai conseguir através da birra. Então, mostra o erro cometido e as consequências quando a criança comete um erro, quando precisa ser punida, O pai deve combinar com a mãe qual que é a punição mais adequada, evitando sempre a agressão física e a agressão verbal. Mas existem formas, por exemplo,
de retirar aquilo que a criança gosta muito, né? Um celular, um brinquedo, um videogame. Né? Se a criança faz alguma coisa errada, que precisa receber uma punição, está indo mal na escola, respondendo para os pais, fazendo muita birra, então crianças maiores, você retira aquilo que elas gostam. E as menores, tem que conversar, pode usar aquele sistema antigo que ainda continua funcionando bem, na maior parte dos casos até hoje, que é a cadeirinha do pensamento, né, onde a criança fica ali de castigo por alguns minutos, por algum tempo, sempre explicando para a criança por que está de castigo e por que tem que ficar sentada na cadeirinha do pensamento. Então isso é muito importante para a educação da criança. Uma coisa importante é passe o tempo com seus filhos em casa, no lazer, nos esportes. Ler para a criança é um negócio importante, eu fiz muito isso e recomendo há mais de 40 anos isso. Antes de dormir, pegue um livro, antes da criança, na hora que a criança vai dormir no quarto, ao invés de ficar lá com a televisão ligada, barulho, videogame, som, música, põe um quarto tranquilo, um ambiente tranquilo, uma musiquinha baixa ou então sem música. Peguem um livro e leiam histórias, fábulas, são coisas muito boas para ler para as crianças, principalmente aquelas que têm um fundo, né, uma moral que ajude a formar a moral do teu filho. Então leia para ele antes de dormir. Quando você tira um tempinho para ler alguma coisa para o seu filho na hora de dormir, é a hora que ele vai dormir, ele percebe que o pai está presente, que o pai está com ele e que o pai está lendo e passando informações para ele que vão ajudá-lo na sua formação moral, na sua formação ética. Brinque da forma como você brincava, faça brincadeiras antigas com as crianças, jogue bolinha de gude, solta pipa, joga bola, joga bete, joga queimada. Brinquem com seus filhos nos momentos de folga, que normalmente o pai trabalha muito, chega em casa muito cansado, vai ver sua televisão, vai ver o seu celular e esquece a criança. A criança precisa da atenção do pai. No mundo de hoje, nós já estamos percebendo as consequências da ausência do pai na criação do seu filho, né? Deixando tudo ao encargo da mãe. Nós já temos percebido grandes problemas psicoemocionais por conta disso. Seja um bom exemplo, seja compreensivo, ciente das mudanças do tempo. Então, o bom exemplo você dá quando você faz a coisa correta, e não quando você ensina. Não adianta você querer ensinar seu filho a ser honesto se você é desonesto no dia a dia. Você recebe um troco errado e acha que está levando vantagem. Você compra um produto, recebe um outro que é melhor e você conta vantagem sobre ter passado alguém para trás, sobre ter levado vantagem em alguma coisa, e depois você chega para o teu filho e quer que ele seja honesto, que ele seja ético, que ele seja sério. Ele não vai ser, porque falar não adianta, o exemplo está do lado dele. Então procure ser uma pessoa correta, tá, junto ao do teu filho, ou pelo menos parecer uma pessoa correta junto do teu filho. Se você não consegue ser honesto, você pareça ser honesto para o seu filho. Não deixe que ele perceba que você não age corretamente. Não tenha medo de demonstrar afeto. Então isso é um dado muito importante. Abrace, beija e diga que ama seus filhos. Eu tenho casos no consultório de adolescentes problemas que chegam para mim e falam: Dr. João, eu não tenho como amar o meu pai, pois eu nunca escutei meu pai chegar para mim e falar: meu filho, eu te amo, meu filho, eu gosto de você, meu filho, eu quero o melhor para você, você é um menino muito bom. Não, o pai não se relaciona com o filho, ele tem vergonha de abraçar e beijar o seu filho, ele tem receio de dizer que ama. Tem que quebrar isso aí. Às vezes é uma coisa que ele já traz dentro dele,
porque o pai dele já não lhe deu carinho, o pai não dizia que amava ele, o pai não lhe dava beijos, e ele traz isso com ele, mas tem que quebrar isso. Nós estamos vivendo um momento da humanidade em que o afeto e o amor é fundamental para a gente superar as nossas dificuldades. Educação financeira. Ajuda o teu filho desde pequeno a entender educação financeira, né? Quando puder, dá uma mesada. Quando vai dar um brinquedo, alguma coisa para o filho pede alguma coisa que você não tem condições de dar, explique para ele o papel do dinheiro, as dificuldades financeiras, mostre para ele que você está dando uma coisa inferior ao que ele pediu, porque as condições econômicas suas não permitem, mas que você vai tentar ajudá-lo de uma outra forma. E ensiná-lo a guardar dinheiro, a pensar no futuro, né? A saber que é importante a educação financeira para você conseguir viver num mundo tão capitalista, selvagem como a gente vive hoje em dia. Não discutir nem brigar na frente dos filhos. Isso é um dado importante. Eu vejo muita criança traumatizada no consultório por brigas dos pais. Os pais estupim curto brigam na frente da criança. Eu sempre falo isso para as mães. Duas coisas importantes. Quando for discutir uma coisa séria, precisa discutir uma coisa séria em relação ao filho, em relação à relação do casal, discute no quarto, depois que a criança estiver dormindo, em portas fechadas. Até bom porque às vezes você está estourado, bravo, quando você espera o teu filho dormir, para depois você conversar com a tua esposa, você acaba se acalmando e às vezes a briga não chega ao nível que chegaria se você tivesse naquele momento de explosão discutido com a tua esposa. Então, criança não pode assistir briga de pais. Isso aí traz traumas terríveis para o futuro desse adulto. Outra coisa importante, nos pais separados. Se o pai é separado, não tem aquele convívio diário com a criança, procure ter o convívio virtual. Todo dia, liga lá pelo celular, fala com o filho, telefona, né? faz um vídeo, faz um áudio, manda para a criança. Hoje todo mundo tem o seu celular, todo mundo tem o seu WhatsApp. Então é importantíssimo manter esse contato mesmo estando distante. E outra coisa importante, os pais separados. Nunca o pai deve falar mal da mãe para a criança, e nem a mãe falar mal, xingar o pai para a criança, porque nós temos um grande problema. Eu tenho um adolescente no consultório que está dando muito problema. Ele fala: doutor João, como é que eu posso ser um menino bom? Como é que eu posso prestar? Como é que eu posso ser um homem bom? Se eu ia na casa do meu pai é separado, ele chegava lá e falava que a minha mãe não prestava, minha mãe tinha tudo de ruim. Eu voltava para a casa da minha mãe, chegava lá, minha mãe falava que meu pai era vagabundo, que não prestava, que não dava dinheiro, que não cuidava dos filhos. Então o menino cresce e falou: como que eu posso ser uma pessoa boa se eu tenho uma mãe que não vale nada e um pai que não vale nada? E pelo contrário, os dois são ótimas pessoas, mas naquela intriga de separação, criaram na cabeça do menino uma situação em que a mãe e o pai passam a ser vagabundos e não prestam, quando na realidade são pessoas honestas, sérias e trabalhadoras. E outra coisa importante é você não ter que desistir da sua vida e dos seus interesses, só porque se tornou pai. É importante cuidar de você também, passar um tempo sozinho, encontrar os amigos, assim você se recarrega e consegue ser um bom pai quando está com seus filhos. Cuide da saúde, tenha uma alimentação balanceada, faça exercícios, porque se você ficar doente não poderá cuidar dos seus filhos. Além disso, um dia você provavelmente terá netos e vai querer ter saúde para curti-los. Eu peguei uns dados aqui do Léo Babauta, um autor inglês muito importante. Meu muito obrigado para vocês.